E aí, boa tarde, tudo bem com vocês? Como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou dar continuidade àquele playbook que eu estava montando para vocês, apresentando para vocês, com as melhores formas de se estruturar um empreendimento no fim das contas, tá? Naquele primeiro vídeo ele acabou ficando um pouco longo, né? Deu mais ou menos meia hora longo. Então eu quebrei ele em duas partes. Então nessa segunda parte você vai ver a continuação daquele vídeo. Eu vou deixar, primeiro, desculpa que eu tô um pouco gripado, tá? Então vai ficar um pouco é, mais difícil de entender um pouquinho o que eu tô falando, mas vamos continuar mesmo assim, tá? Eu vou deixar aqui em cima um link para você acessar o primeiro vídeo. Então, se você tá nesse vídeo, não sai, tá? Termina de ver esse vídeo, depois você volta para esse primeiro vídeo para você ver os restos, né, as demais estruturações que você pode aplicar aí no seu negócio, seja você um incorporador, seja você um construtor, ou se, por exemplo, você é um corretor que tem interesse em entender como funciona a estruturação de alguns negócios imobiliários, e você também pode ter esse tipo de conhecimento, então isso te ajuda também a melhorar as suas vendas no fim das contas, né? Você entender sobre o negócio que você está oferecendo para os clientes, né? E se você também é um tipo de investidor, a gente percebe que hoje está crescendo muito essa demanda de captação de recurso e não de instituições financeiras. Então, o investimento particular acaba sendo um tipo de investimento que chama a atenção, né? Então, pessoas físicas começam a investir diretamente em empreendimentos imobiliários. Então, se você é um tipo de investidor de empreendimentos imobiliários, é importante para você também entender esse tipo de assunto, tá? Então, veja esse vídeo. Vou deixar aqui no card o primeiro vídeo sobre essas estruturações e bora lá. Então, vocês já estão vendo aí na tela, né, a nossa lousa de estruturação. E é também uma parte do material que eu uso para estruturar negócios imobiliários em que eu sou contratado para prestar esse serviço consultivo de estruturação. Então, bora lá. Eu tinha parado no contrato de parceria, num loteamento, numa incorporação, com uma SCP sem utilizar uma SPE, né? Agora, meu foco vai ser falar de estruturações com uma SPE no meio aí do negócio, tá? Então, a gente vai começar a estudar a utilização de SPE também. Então, a gente parte do mesmo pressuposto, tá? Em que você é uma pessoa física, você João, você Roberto, Maria, Renato, Joana, quem for, você é uma pessoa física aqui que tem esse ímpeto, esse desejo de estruturar uma incorporação, de realizar um loteamento, você abre uma incorporadora aqui, né, uma incorporadora que vai ser responsável por empreender, né, por fazer a concepção, o desenvolvimento desses empreendimentos. Só que você percebe que em um momento específico, depois de executar vários empreendimentos, você entende que começa a fazer sentido para você ter uma SPE para cada empreendimento. Tá? E normalmente, o que leva um incorporador ou uma loteadora a tomar essa decisão? Basicamente, são três pontos principais que eu vejo aqui. Primeiro, é a segregação de risco. Uma vez que você tem uma SPE, um empreendimento em cada SPE, né, abaixo de cada SPE, cada sociedade vai trazer para si, no primeiro momento, pelo menos, os riscos daquele empreendimento. Então, vamos supor que você tem 4 SPS. Vou até colocar aqui. Vamos supor que você tem 4 SPS abaixo da sua incorporadora ou da sua loteadora que agora, nesse momento, começa a fazer papel de uma holding, né? Uma empresa ali que só participa de outras empresas. E, por exemplo, nessa SPE aqui, dá algum problema muito grande de cunho ambiental e o empreendimento é embargado, por exemplo, os outros 3 empreendimentos que estão aqui, eles estão segregados em outras sociedades, né? Então, cada um tem ali a sua autonomia patrimonial para continuar executando esses seus empreendimentos. Então, em teoria, o risco dessa SPE aqui fica segregado dos riscos das demais SPEs. Então, elas poderiam continuar executando seu empreendimento e gerando resultado. E um segundo ponto,
que é muito interessante também em relação a ter SPS, é justamente essa questão de resultado. Tendo cada empreendimento em uma SPE, os resultados deles também são apurados de forma segregada. Você vai conseguir enxergar lucro ou prejuízo contábil, principalmente, segregado de cada empreendimento. Isso é interessante porque o resultado de um empreendimento não afeta, né, ele não contamina o resultado de outro empreendimento. Então, se a gente percebe, por exemplo, que essa SPE aqui, ó, ela está com um resultado muito aquém, muito abaixo do esperado, e que essa SPE ela está com um resultado muito acima, o resultado desta SPE aqui, que está muito ruim, não vai contaminar o resultado dessa daqui. Então, a gente consegue ter essa segregação de resultado com muito mais efetividade, com muito mais produtividade. O quarto ponto, que ele é muito interessante para esse PE em específico, é a captação de recursos. Por quê? Nem toda SPE vai ter o mesmo perfil de investidor, o mesmo perfil de cliente, o mesmo perfil de stakeholders, assim, num geral. Cada SPE, no fim das contas, ela vai guardar ali alguma particularidade em relação a esses stakeholders. Então, pensando em captação de recurso, principalmente, se você tem cada empreendimento numa SPE, é muito mais viável, é muito mais fácil do ponto de vista operacional você conseguir captar os recursos dos investidores ideais para cada empreendimento. Por exemplo, se essa primeira SPE ela tem como objetivo a execução de um loteamento, eu consigo reservar para essa SPE em específico a busca por captação de recursos direto de investidores que estão interessados em loteamento, entendeu? De forma que, se eu tenho aqui uma segunda SPE, mas que não vai ser de loteamento, mas sim de condomínios de lotes, né, que são aí que é uma modalidade de incorporação imobiliária também. Nessa SPE em específico, eu vou conseguir buscar de forma personalizada os investidores que são mais adeptos, né, que têm mais aderência aos condomínios de lotes. Isso pode aumentar em muito a sua possibilidade, né, a sua probabilidade de conseguir uma captação mais interessante para o seu empreendimento. Então veja que se você tivesse todos os empreendimentos misturados dentro de uma loteadora ou de uma incorporadora, para você conseguir trazer esse tipo de captação de recurso para o seu empreendimento seria muito mais difícil, seria muito mais moroso. Então, estabelecer SPS para cada empreendimento pode te trazer mais esse benefício. Mas agora vamos voltar para jogadas, né, para o book de jogadas aqui, de opções de estruturações. Então, a primeira possibilidade que você tem de estruturar um empreendimento com uma SPE é realizando a compra do terreno. E quando eu falo compra do terreno, eu não falo em permuta física, eu não falo em permuta financeira, eu não falo em participação societária, tá? Eu falo da efetiva compra do pagamento aí em dinheiro ou em outra forma para os terrenistas. E como funciona basicamente essa movimentação? Nessa estrutura a gente vai ter a presença do terrenista. O terrenista tem a propriedade do terreno. Nesse cenário, é formalizado um contrato de compra e venda entre a SPE e não mais a incorporadora ou loteadora, tá? E uma vez que é quitado, né, esta compra, essa aquisição, o terrenista transfere a propriedade do terreno dele para a SPE, tá? Então, a gente percebe que a SPE, como uma sociedade aí com autonomia patrimonial, diferente da SCP, por exemplo, ela tem esse poder, essa capacidade de executar estes atos cíveis, jurídicos, tributários e contábeis também em nome próprio. Então, o terrenista ele transfere o terreno para a SPE e não para a incorporadora ou loteadora, que vai ser a sócia dessa SPE. A SPE que pagou em dinheiro para o terrenista, nesse exemplo. Então, agora o terrenista tem dinheiro e não tem mais terreno. A SPE, que agora tem a propriedade desse terreno
e ela não precisa mais de recurso, né, ela não precisa mais buscar recurso de terceiros para poder fazer a concepção desse empreendimento, então ela começa a executar essa obra. A obra ocorre dentro da própria SPE. Uma vez que ela executou essa obra, fez o desenvolvimento do empreendimento, realizou as vendas, né, fez aí a execução da obra, fez tudo certinho, essa obra vai gerar um resultado para essa SPE. Este resultado, né, este lucro, que é o que a gente espera no fim das contas que seja realizado no empreendimento imobiliário, ele pode ser distribuído para essa incorporadora ou para essa loteadora. Só que antes desse lucro ele ser distribuído, existe um movimento que é contábil, tá, entre a incorporadora e a loteadora, desculpa, entre a incorporadora ou loteadora e a SPE, que se chama equivalência patrimonial, tá? Nesses casos, tá, em que é necessária essa equivalência patrimonial, basicamente, o que que é feito? A incorporadora ou essa loteadora, na sua contabilidade, ela vai contabilizar, ela vai representar lá no seu grupo de investimentos a proporção da participação dela no patrimônio líquido dessa SPE. Então, essa SPE tendo lucro, o lucro aumenta o patrimônio líquido. Então, consequentemente, na contabilidade da incorporadora, também será gerado este aumento de patrimônio líquido por essa equivalência patrimonial. Uma vez que essa equivalência patrimonial é realizada, então essa SPE que tem esse lucro aqui apurado, ela faz a transferência desse lucro para essa incorporadora. E essa incorporadora, tendo algum lucro ali no seu patrimônio líquido, ela pode transferir para essa pessoa física, para você, ou ela pode manter com ela e fazer aí mais reinvestimentos, fazer aquisições de terreno, tocar aí o negócio. Basicamente, essa é a estruturação de um empreendimento imobiliário onde é utilizado uma SPE e o terreno ele é adquirido via contrato, né, instrumento particular de compra e venda. O segundo modelo de estruturação, a gente tem algo que é muito próximo do contrato de compra e venda, mas não é efetivamente um contrato de compra e venda. Tá? Aqui é a permuta física. Eu já expliquei em diversos vídeos, tá, que é a permuta. Inclusive, na semana passada eu fiz um vídeo muito interessante sobre o possível fim da permuta, de acordo com alguns sites aí. Vou deixar aqui na descrição também para você dar uma olhada. Mas no que consiste basicamente a permuta? Eu tenho um terreno, você tem uma casa. Nós dois entramos em um consenso de que o terreno e a casa valem o mesmo valor. Eles têm o mesmo valor de negociação. Basicamente, a permuta é esse movimento de eu entregar um terreno e você entregar uma casa, ou eu entrego uma casa e você entrega um terreno, tá? Não tem essa limitação de tipos de unidade. Então, a gente tem essa possibilidade também de estruturar um empreendimento pensando na aquisição do terreno por permuta. Normalmente, o que acontece, como é formada essa permuta nesse contexto de empreendimento imobiliário? O incorporador ou o loteador, ele em tese não tem uma unidade pronta, um imóvel pronto para entregar para o terrenista. Então, qual acordo ele fecha com o terrenista? Cara, você tem aí um terreno onde eu consigo construir 100 unidades de um empreendimento imobiliário. Tá? Eu consigo fazer uma incorporação vertical, por exemplo. No lugar da gente fechar um contrato de compra e venda e eu te pagar financeiramente, a gente pode firmar uma permuta onde você me entrega este terreno que vale, talvez, que vale, por exemplo, R$ 1 milhão, e no lugar deste terreno eu te entrego 20 unidades desse empreendimento que vão valer os mesmos R$ 1 milhão. Então, é possível fazer a negociação da permuta dessa forma, tá? Nesse cenário, a gente chama essa permuta de permuta física de terreno ou terrenos, por unidades a construir daquele empreendimento. Então, a grande diferença aqui é, eu não dou dinheiro para este terrenista, tá? Eu posso até dar, mas eu explico mais para frente.
eu vou entregar unidades do empreendimento, unidades imobiliárias. Essa troca, terrenos por unidades daquele empreendimento. Junto com a permuta, a gente também pode chegar num acordo, num consenso de que o seu terreno, em relação às unidades que eu vou oferecer, eles valem R$ 100.000 a mais. Ainda assim, a gente consegue fazer um contrato de permuta. Qual é a grande diferença? É que além da permuta física, dessa entrega das unidades, eu vou dar um valor em dinheiro, tá? Esse valor em dinheiro é configurado como torna, tá? Então, eu posso fazer uma permuta física com ou sem torna, que é este valor em dinheiro, que é a diferença que eu pago ou que eu posso receber, tá? Não tem problema nenhum. Então, o fluxo aqui seria o mesmo, tá? A SPE não tendo necessidade de captar recursos de terceiros. Quando eu falo recursos de terceiros, nesse caso é investidores aí que iriam entrar nessa SPE, tá? Ela não tem essa necessidade, então ela já tem o terreno aqui, ela faz a concepção do empreendimento, toca a obra, gerando algum resultado, tem aquela mesma questão da equivalência patrimonial. Tendo o resultado positivo, ela envia o lucro para a incorporadora e ela pode enviar, a incorporadora pode enviar para a pessoa física ou pode manter esse lucro aqui retido para reinvestir no negócio, tá? Então a gente tem mais essa possibilidade com o SPE, que é a permuta física com ou sem torna. Mais uma modalidade de aquisição de terreno e de concepção de estruturação de empreendimento que a gente tem aqui é a utilização de SPE e para adquirir, para captar o terreno, o incorporador ou o loteador ele firma uma permuta financeira, tá? Inclusive, esse assunto permuta financeira é o assunto que deu muito o que falar neste último vídeo que eu postei. Depois, se você tiver um interesse, vai ver esse vídeo que ele é muito interessante, tá? Basicamente, o que seria essa permuta financeira? Primeiro, vamos falar do ponto de vista técnico, tá? O termo permuta, quando a gente fala de estruturação de negócios, de compliance principalmente, de conformidade, tá? Contábil e fiscal, permuta, do ponto de vista imobiliário, é somente a troca de imóvel por imóvel, principalmente do ponto de vista tributário. Permuta é troca de imóvel por imóvel. Nesse caso em que a terminologia permuta financeira não é uma permuta efetivamente, tá? Mas, mesmo assim, no que consiste essa permuta financeira? Eu, incorporador ou loteador, assim como na permuta física, eu não quero me dispor de capital financeiro nesse momento para adquirir o terreno. Para isso, para além da permuta física, onde eu ofereço unidade em vez de comprar, né, de pagar em dinheiro, o que eu posso fazer? Eu posso oferecer para esse terrenista um percentual do meu VGV, do meu valor geral de vendas. Então eu posso fazer esse tipo de permuta. Eu troco um pedaço do meu VGV, geralmente 10 a 20, pode chegar, já vi alguns casos em que foi negociado 30% do VGV, e o terrenista ele me entrega o terreno dele. A grande diferença aqui entre a permuta física e a financeira, além dessa questão técnica do ponto de vista tributário e contábil, falando de estruturação especificamente, é o fato de que no lugar de entregar unidades, eu vou entregar aí um percentual do valor geral de venda. E aqui, a nível de continuidade, né, do empreendimento, é a mesma coisa que os demais exemplos, não tendo necessidade de captar recursos. A SPE ela começa a executar o empreendimento, faz as vendas, apura resultado. Tendo lucro, ela também pode distribuir aqui depois da equivalência patrimonial para a incorporadora ou para a loteadora e ela pode distribuir para você, pessoa física. Então a gente tem aqui mais uma modalidade utilizando uma SPE e adquirindo o terreno via permuta financeira. Normalmente, esse tipo de aquisição que a gente chama de permuta financeira, que é um termo do mercado, na vida real, basicamente você vai partir para um contrato de compra e venda. E como parte do pagamento, né, por este terreno, você vai mencionar o percentual do VGV do seu empreendimento, tá? No caso da permuta física, por exemplo, a grande maioria das permutas elas são feitas
via instrumento particular de permuta efetivamente, não tem um contrato de compra e venda. Ainda que, em alguns casos, você vai conseguir equiparar o contrato de compra e venda a uma permuta. Caso é esse, basicamente. Quando a gente fala de tributos federais, tirando IBS e CBS, basicamente vai ser o contrato de compra e venda quitado com nota pro soluto, em que no mesmo dia em que esse contrato ele é lavrado, junto dele você vai precisar de uma confissão de dívida, tá? Com uma promessa de dação em pagamento. Então, se você tem esses dois itens, o contrato de compra e venda quitado com nota pro soluto e uma confissão de dívida seguida, né, de uma promessa de dação em pagamento lavrados no mesmo dia, tá? E só serve para aquisição de terreno. Você tem estes itens realizados aí no seu empreendimento, você consegue, do ponto de vista tributário, equiparar essa operação a uma permuta. A grande diferença quando a gente fala de IBS e de CBS é o fato de que, para estes tributos especificamente, não está limitado a terreno. Então, a gente tem esse ponto positivo quando a gente fala de reforma tributária. Mais uma modalidade que ela é muito interessante de se estruturar é a agregação do terrenista na própria SPE. É possível? Sim, é possível. Pode ter algum terrenista em que não seja interessante para ele vender o terreno, às vezes o ganho de capital fica muito caro para ele. Pode não ser interessante para ele fazer a permuta, pensando em ganho de capital, pensando em alguma questão de negócio também, nem permuta física, nem permuta financeira. Então, dependendo do nível de sensibilidade a risco desse terrenista, ele pode entrar na sociedade como sócio, efetivamente, utilizando o terreno como capital. Tá? Então, ele integraliza esse terreno na SPE e, em contrapartida, né, esta SPE, tendo algum resultado quando ela for tocar a obra, né, quando ela desenvolver o empreendimento, o terrenista, no lugar de receber pela venda do terreno ou unidades do empreendimento, ele recebe lucro desse empreendimento. Tá? Ele recebe lucro do empreendimento e você também recebe lucro do empreendimento que você pode, na sua incorporadora ou loteadora, distribuir para a sua pessoa física. Então aqui a grande diferença é esse terrenista, ele não é mais um vendedor, nesse caso específico, quando a gente fala de SPE, ele se torna um sócio, então ele tem responsabilidades dentro daquela sociedade, ele responde pelo prejuízo, mas ele tem direito a lucro quando é realizado, né, quando há lucro, e este lucro, pelo menos até a data deste vídeo, ele é isento tanto para o terrenista quanto para a incorporadora ou a loteadora. Então a gente tem aqui mais uma possibilidade de captar o terreno sem necessariamente me dispor, né, financeiramente, tendo que abrir mão aí de parte do seu caixa logo no início do projeto. Tá? Você pode trazer o terrenista para dentro da sociedade se for interessante para você e se for conivente, se for interessante para o terrenista também. Tá? Aqui é algo que tem que ser muito bem discutido, tem que ser muito bem alinhado. Tem que ser uma vontade mútua. Os dois têm que ter essa vontade de correr o risco do negócio dentro da sociedade. Uma outra possibilidade que é muito interessante é a conjugação de SPE com SCP no mesmo empreendimento imobiliário. É bem possível fazer isso. E qual seria o verdadeiro intuito de usar uma SCP com uma SPE? Nesse caso, quando a gente só fala de terrenista, pode ocorrer desse terrenista ele ter esse anseio por participar diretamente do empreendimento, mas ele não ter esse anseio de correr o risco de negócio efetivamente. É aquele risco que a gente fala que é o risco da porta para fora da empresa. Então, riscos ambientais, riscos com fornecedores, riscos com adquirentes, riscos das diversas formas de negócio que a gente conhece. A SCP ela entra como uma ferramenta justamente para cobrir essa lacuna. Por quê? A SCP basicamente ela é formada de dois tipos de sócio. O sócio ostensivo
que é esse cara que toma todos os riscos da porta para fora, tá? E o sócio participante. E esse tipo de sócio, esse sócio investidor, bem entre aspas, ele entra na sociedade com o intuito de aportar capital e responder pelo prejuízo, efetivamente, né, se tiver algum prejuízo, ou receber lucro. É basicamente o papel de um investidor mesmo. Então, o terrenista ele pode entrar nessa SCP com esse intuito, como um sócio participante, aportando o terreno e eventualmente recebendo um lucro como se ele estivesse numa SPE. A grande diferença é que na SCP, como eu falei, o terrenista ele é um mero investidor, um mero participante. Então o risco dele é o risco do capital na SCP, tá? Na SPE não, uma vez que ele entra como um sócio cotista, ele está junto ali no risco que a gente fala de risco de negócio, né? O risco da porta para fora. A sociedade, a SPE, ela responde até certo limite, e ela não tendo mais essa capacidade de responder por conta própria, aí sobe para os sócios cotistas. Mas no caso da SCP, não. O terrenista, ele cumprindo certinho com os papéis de sócio participante, o único risco que ele tem ali é o de capital, efetivamente. Então, nesse cenário, como que funcionaria a estruturação? O terrenista, ele envia o terreno não para a SCP efetivamente, do ponto de vista contábil, ele até manda. Mas na vida real, como a SCP, tem vários vídeos aqui de SCP, eu vou deixar aqui o link para você dar uma olhada, tá? O terrenista, ele envia o terreno para o sócio ostensivo no registro de imóveis, a título de integralização nesse patrimônio especial. A SCP tendo o terreno, não precisando de nenhuma outra forma de captação de recursos, a SCP, do ponto de vista contábil pelo menos, ela executa o empreendimento. Executando o empreendimento, esta SCP, esta obra, vai gerar algum resultado, que é um resultado que a gente espera, novamente, que seja positivo. Este resultado sendo positivo, a SCP pode distribuir esse lucro para o terrenista. Então, o terrenista ele também pode receber lucro isento de uma SCP. Em relação à SPE, é aquele mesmo movimento de equivalência patrimonial que eu mencionei, que deve ser feito antes no meu entendimento, tá? Então, a SPE ela faz esse reconhecimento da equivalência patrimonial em relação aos resultados da SCP, ela gera um lucro e este lucro pode ser transferido da SCP para a SPE. E esse mesmo efeito da equivalência, esse efeito cascata, é realizado da SPE em relação à incorporadora ou loteadora que eu falei lá atrás. Então, a incorporadora ou loteadora ela também vai fazer o movimento da equivalência patrimonial, esse movimento meramente contábil. Tá? Ele é contábil, mas ele é muito importante, ele deve ser feito na maioria dos casos. E realizando a equivalência patrimonial, transfere-se o lucro da SPE para a incorporadora. Vou falar aqui só incorporadora, senão vou ficar falando muitas vezes incorporadora ou loteadora. Então, vou deixar só incorporadora. E a incorporadora pode te transferir o lucro para você, pessoa física. Ou pode manter o lucro retido aqui para reinvestimento. Aqui a gente tem mais uma possibilidade que é um pouco mais complexa, já demanda de uma equipe, de um contador, de um advogado, de um nível de conhecimento muito mais especializado para você conseguir aninhar, né, anexar esses quatro agentes, na verdade. SPE com a SCP, sendo que a obra vai acontecer na SCP, o terrenista dentro da SCP e a incorporadora aqui na SPE. Nesse cenário, quem seria o sócio ostensivo que eu falei? A SPE e não a incorporadora. É diferente dos exemplos que eu tenho lá no outro vídeo, onde a gente não tem esse intermédio aqui de uma SPE. Então, veja aqui e a estruturação ela vai ganhando mais forma, ela vai ganhando mais potência, né, a nível de volume, conforme a gente vai avançando aqui. Isso, na verdade, é um reflexo que vai acontecer no seu negócio também, tá? Você, incorporador ou loteador. Conforme aumentam as demandas dos seus empreendimentos, a complexidade, o volume, o tamanho do seu empreendimento,
A estruturação, talvez ela tenha que acompanhar essa complexidade, tá? Então talvez você tenha que conjugar uma SPE com SCP, talvez você tenha que usar só SPE, tá? Ou talvez você tenha que fazer tudo dentro da incorporadora. Vai depender aí da complexidade, do tamanho, das características específicas de terrenista, de investidor, para que você consiga chegar num nível ideal de estruturação, tá? É um modelo bem artesanal mesmo, é um trabalho bem artesanal estruturar o empreendimento. Então, vamos para o próximo. Vamos imaginar que esse empreendimento que a gente está estruturando aqui, ele precisa de captação de recurso particular, fora das instituições financeiras que a gente tem aí como mais conhecidas. Eu não vou citar nomes aqui. Você pode, como eu já mencionei em alguns outros vídeos, trazer essa captação de recursos, esse dinheiro, efetivamente, por uma SCP também. Esses investidores, você pode inclusive, como eu deixei aqui, colocar o terrenista e o investidor dentro da mesma SCP e ambos fazerem esse papel de sócio participante, de sócio investidor, bem entre aspas. O que aconteceria nesse cenário? Os investidores com capital financeiro entram com o dinheiro, os terrenistas com capital imobilizado entram com o terreno, você, incorporador, entra com ou dinheiro ou com parte do know-how do empreendimento, você é o idealizador desse empreendimento, você entra por intermédio dessa SPE, e agora essa SCP que tem investidor, tem a sua SPE com know-how, com parte do dinheiro também, e tem esse terrenista com um imóvel, com um terreno que vai ser objeto da incorporação, a SCP pode desenvolver o empreendimento e, tendo esse resultado positivo que eu tanto falo aqui, essa SCP vai distribuir o lucro para os investidores. Esse lucro, como eu falei, ele é isento até a data desse vídeo. Então, ela distribui o lucro para os investidores, distribui o lucro para os terrenistas e tem toda aquela questão da equivalência patrimonial que eu falei com vocês. Mas, depois dessa equivalência, ela distribui o lucro para a SPE e para a incorporadora também. Então, não tem uma ordem específica, tá? Pode ser primeiro para terrenista, depois para incorporador. Aqui eu só estou exemplificando, tá? Mas para além dessa questão de ter investidores e terrenistas na mesma SCP, talvez você não queira que eles estejam juntos numa mesma sociedade. O que você pode fazer, por exemplo? Você pode captar o investimento dentro da SPE. E aí os seus investidores desse empreendimento, eles estão desvinculados, pelo menos de forma direta, desta SCP. Então só fica SPE e terrenistas dentro da SCP que vai executar esse empreendimento. Nesse cenário, como ficaria? Esta obra que gerou um resultado positivo desta SCP, ela distribui o resultado para os terrenistas, depois distribui o resultado para a SPE e a SPE distribui o resultado para os investidores e depois para a incorporadora, e você, incorporador, pode distribuir esse resultado para essa pessoa física. E o inverso ele também é verdade. Se você quisesse trazer o terreno é, do terrenista, né? Trazer esse terreno pela SPE e colocar os investidores dentro da SCP, também é possível. Você só inverteria essas posições aqui e a SCP distribuiria esse dinheiro para os investidores e para a SPE, e a SPE distribuiria o lucro para o terrenista e depois para a incorporadora. Então, basicamente, esses eram os modelos de estruturação que eu queria trazer aqui para vocês. Tem mais um modelo, tá? Tem mais um modelo, mas eu não quero trazer esse modelo aqui nesse vídeo, eu quero fazer um vídeo só para esse tipo de estruturação, que é a SCP de investimentos. Uma SCP onde esta própria SCP ela faria papel de uma holding, de uma investidora.
Eu já expliquei nesse vídeo sobre SCP como ela funcionaria, só que eu quero fazer ele de forma mais detalhada, de forma mais específica, no passo a passo para você entender como que funciona essa SCP. Você viu que somando esse vídeo com outro vídeo, dá mais ou menos 1 hora de conteúdo. Então são diversas formas de estruturar o empreendimento que você tem. E por isso que eu falo, cada empreendimento, cada estruturação de empreendimento é um trabalho artesanal à parte. Cada estruturação vai merecer um tipo de atenção específico, um detalhe ou outro ali que você, incorporador, você fornece para mim, por exemplo, e que vai pedir um tipo de estruturação diferente. Talvez uma SCP, com o terrenista entrando na SCP, conjugação de SCP com SPE, com investidores entrando na SPE ou na SCP, por exemplo. Então, são diversas estruturações que a gente consegue montar quando a gente fala de um empreendimento imobiliário. É por isso que eu gosto muito de trabalhar com isso, de trabalhar com construção civil em específico. E a gente tem essa possibilidade com diversas ferramentas em mãos, a gente tem essa possibilidade de entregar o melhor caminho possível para você, incorporador, loteador, construtor, o que for. Onde que eu quero chegar, né, no fim das contas? Mais uma vez, eu venho com essa máxima, né, com essa frase de que, no fim das contas, o seu negócio ele merece um contador, merece um advogado que é especialista no seu tipo de negócio. Então, principalmente você que trabalha com construção civil, foque em ter profissionais ao seu lado que conheçam o tipo de negócio que você está trabalhando. Foque em contadores especialistas em construção civil, foque em advogados, em especialistas em construção civil, em profissionais no geral, que são especialistas naquele nicho que você trabalha, tá? E pensando nisso, se você, incorporador e loteador principalmente, está precisando de um contador para estruturar o empreendimento para você, assim como eu mostrei durante esses 2 vídeos que deram quase 1 hora, como se estrutura um empreendimento, eu vou pedir para você entrar em contato pelo link de WhatsApp que eu vou deixar aqui embaixo para você, e você vai falar diretamente comigo, tá? Você vai falar comigo, com o Bruno Deiró, e eu vou oferecer a melhor solução possível que eu conseguir para ter essa estruturação, para entregar essa estruturação desse seu empreendimento limpa, dada na sua mão, tá? Inclusive eu posso até te acompanhar nesse passo a passo, desde a aquisição de terreno ou da formação da sociedade, se for necessário, até a concepção do empreendimento, a realização do empreendimento, até a entrega das chaves, o que for. Eu tenho essa capacidade de entregar esse caminho que você pode seguir a depender da sua necessidade. Como eu falei, estruturação de negócios é trabalho artesanal. Cada negócio merece um tipo de atenção específica. Se você gostou desse vídeo, deixe um like para eu saber que esse conteúdo é interessante para eu trazer mais conteúdo de estruturação de negócios, que é o que eu mais gosto de trabalhar quando a gente fala de construção civil. Fica ligado que tem mais vídeo pela frente. Valeu!